Sabe aquele papinho de que alguns casos isolados, alguns poucos policiais despreparados fazem a má fama da polícia? É tudo mentira. Primeiro, que não são alguns casos isolados. Segundo, que não são policiais despreparados. São policiais muito bem preparados. Essa violência não é um erro de indivíduos isolados, essa violência é um projeto. E eu posso provar, e aqui eu vou propor para vocês uma análise que eu considero marxista e pós-moderna. Marxista e Foucaultiana, eu diria. Me pediram para fazer um vídeo sobre o homem que foi atirado da ponte, e tem outros casos de violência que estão viralizando. Eu até não ia fazer, mas eu confesso que foi um erro meu. Eu não ia fazer porque eu acho que eu ia me repetir muito, porque eu já falei muito de Foucault aqui no canal, inclusive tem um curso aqui no canal sobre Vigiar e Punir, mas eu estava errado. Eu comecei a refletir sobre o assunto, eu comecei a escrever o roteiro, começou a vir bastante coisa nova, e eu acho que eu consigo fazer um vídeo que vai ser melhor do que qualquer outro conteúdo que eu já produzi sobre o tema aqui, e ele vai ser um pouco mais longo que a média dos vídeos do canal, mas vai dar bom assim para quem já é inscrito, já curte o canal, já gosta. Então eu vou convidar vocês a ficarem até o final aqui, porque vai ser legal. E não é um vídeo sobre vigiar e punir, mas vai usar um pouco ele, porque quando o Foucault começa, né, ele começa a investigar as prisões para escrever o Vigiar e Punir, ele identifica algumas coisas. A primeira coisa muito relevante é que a generalização da prisão como a forma punitiva, de modo geral, de uma sociedade, é algo muito recente. Outra coisa muito importante que as pessoas deixam passar é que ela é uma forma nova de exercer o poder e que essa forma de exercer o poder é típica das sociedades burguesas, tá? Então existe uma forma de exercer o poder típica das sociedades feudais, das monarquias, enfim, típicas das sociedades onde o que impera é o poder soberano, e ele chama de suplício essa forma de exercer o poder. Eu não vou falar sobre ela aqui, tá? Mais uma vez, Vigiar e Punir deixa bastante claro, mas existe outra forma de exercer o poder, que é o poder disciplinar, e que esse é típico dessas sociedades que a gente chama de burguesa, embora ele possa transcender para outras sociedades contemporâneas, onde não são exatamente burguesas. Então, de modo geral, até as sociedades socialistas, elas vão exercer algum tipo de poder disciplinar, embora nem eu nem Foucault tenhamos analisado como que ele se exerce nelas, mas com certeza elas não estão exercendo o suplício. Elas não estão exercendo o suplício. E a terceira e talvez mais importante questão que aparece em Vigiar e Punir é que nessa obra Foucault não vai analisar a prisão como um fracasso. Logo que ela é implementada, ela fracassa, né? Ela diz que ela quer ressocializar o indivíduo, que ela vai gerar uma série de coisas, e ela fracassa miseravelmente. Ela não coíbe a violência, ela aumenta a violência, inclusive nas sociedades onde ela é implementada. Então ela fracassa em absolutamente tudo. Então Foucault se pergunta por que ela é mantida incessantemente se ela fracassa em absolutamente tudo. É porque na verdade ela é um sucesso, mas ela é um sucesso para outras coisas, para outras finalidades. E eu queria dizer que tudo isso que eu falei aqui vale para a truculência policial. Vigiar e Punir tem um recorte, porque é um livro acadêmico, e na academia, né, quanto mais você recorta, quanto mais você delimita o seu objeto, melhor, mais científico você consegue ser, mais rigoroso, mais acadêmico você consegue ser. Então é um livro muito pontual, cujas análises e os instrumentos que ele constrói ali meio que viralizaram, vamos dizer, tornam-se muito importantes para as análises posteriores, e hoje em dia é quase impossível a gente pensar o poder, a gente pensar as sociedades modernas sem utilizar algumas ferramentas que a gente encontra na obra de Foucault, e por isso que ele também é um dos autores mais importantes que tem, embora existam várias outras ferramentas, inclusive a marxista, que precisam ser utilizadas para a gente entender o mundo hoje. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribuir no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. Então a truculência policial, ela é uma outra face daquilo que a gente pode chamar de poder disciplinar, é uma maneira de exercer disciplina na sociedade, e eu vou dar uma analisada levando em consideração que tudo que vale para prisão também vale para truculência policial. Ela é uma coisa recente, na verdade a polícia é uma instituição recente, a polícia é uma instituição burguesa, e a polícia não é um fracasso, a polícia é um sucesso. Como é que funciona? Funciona assim: você proclama uma coisa chamada direitos humanos. O
que são os direitos humanos? Os direitos humanos são uma espécie de identitarismo da humanidade. Você proclama sistematicamente que os seres humanos possuem direitos. Você escreve direitos muito bonitinhos, muito ajeitadinhos, que a humanidade seria uma maravilha se esses direitos realmente existissem. Você está proclamando isso ideologicamente. Isso é idealismo, isso é platonismo. Esses direitos estão no mundo das ideias platônico, tá? Então você pega lá o mundo das ideias platônico e a modernidade é platônica, né? Pensa de maneira platônica, pelo menos até o momento que começa a ter a crítica da modernidade com os anarquistas, com os socialistas, com marxistas, enfim. Então, assim, você proclama os direitos humanos, você fala que as pessoas têm direitos, né? Que é uma coisa que meio que não existe, né? Porque não existem direitos naturais, não existem. Os direitos humanos, inclusive, eles derivam dos direitos naturais, da ideia que a natureza dá direito aos indivíduos, porque eles estão escritos na ordem das coisas ou qualquer bobagem dessas. E ao mesmo tempo que você proclama esses direitos, você cria instituições que irão sistematicamente, repetidamente negar esses direitos, garantir que eles não sejam implementados. Você nega a realização material desses direitos e proclama incessantemente esses direitos na indústria cultural. As duas coisas andam juntas. E como é que isso disciplina as coisas? Bom, em primeiro lugar, a burguesia garante que a maior parte da população não tenha condições materiais de se manter com dignidade, de manter a sua vida, de ter dinheiro suficiente, ter condições materiais suficientes para ter uma vida digna. Milhões de pessoas morrem de fome, milhões de pessoas subsistem na linha da pobreza, milhões de pessoas estão um pouquinho acima da linha da pobreza, né? Mas estão numa linha onde elas vão passar por humilhações o dia inteiro, seja trabalhando para o patrão, seja no dia a dia, né? Elas estão numa classe onde as pessoas te olham de cima a baixo, cria-se racismo, cria-se misoginia, né? Então o racismo faz com que muitas pessoas se tornem ressentidas, sejam olhadas de cima a baixo diariamente, de modo que os vínculos sociais que ela deveria ter, então, para ter um certo tipo de coesão social, eles não vão existir, porque essa pessoa sabe que a sociedade é uma farsa, ainda que esse saber possa ser consciente ou inconsciente. Isso precisa ficar claro, tá? Muitas vezes as pessoas sabem de maneira consciente, muitas vezes de maneira inconsciente. Mas como a gente está falando de milhões de pessoas, na verdade de bilhões, se a gente pegar o mundo inteiro como recorte, isso significa que vão nascer vários tipos de figuras, vários tipos de pessoas vão assumir vários tipos de posição e a gente vai dar uma olhadinha nelas agora. O primeiro tipo é o trabalhador honesto, tá? Se a gente fosse traduzir em termos Foucaultianos, ele vai dizer que o poder disciplinar produz corpos dóceis e úteis. A função desses corpos dóceis e úteis, né, é serem úteis, então, é fornecer mão de obra barata para a burguesia. Eles são mão de obra barata para a burguesia, tá? Mas eles também têm outras funções conforme vão aparecendo outras figuras. A segunda figura é a do bandido, então, né? Que em termos Foucaultianos é a figura do delinquente. É o cara que olha para esse sistema que diz que ele tem que ou aceitar o desemprego ou ganhar R$ 1.400 por mês numa escala 6x1 para trabalhar, para ser humilhado, para ser olhado de cima a baixo, para às vezes não poder ir fazer xixi no banheiro quando ele precisa fazer porque ele tem que estar trabalhando. Enfim, ele olha para esse tipo, porque a sociedade oferece para ele e fala assim: teu cu que eu vou fazer isso. Eu vou procurar outras vias. Eu não vou entrar no emprego miserável para ser humilhado por um bando de burguês safado. Lembrando que isso, né, eu estou usando certa retórica aqui e que essa consciência pode ser consciente ou inconsciente, na verdade. E que existem vários tipos de bandidos, né, vários tipos de delinquentes. Então a figura da delinquente é muito rica em Foucault. Ele vai dizer que a delinquência é o álibi de uma classe dominante, inclusive em alguns artigos posteriores, por isso acaba sendo um pouco invisibilizado na obra dele, porque ele desenvolve melhor, já está ali no Vigiar e Punir, mas ele desenvolve melhor em artigos posteriores. Eu tenho um artigo sobre isso, inclusive, chamado A Delinquência como Álibi de uma Classe Dominante, ou alguma coisa parecida. Então essa figura ela vai necessariamente surgir e vai fazer parte do sistema também. Tem também a figura do vira-casaca, né? Que é a parte da classe trabalhadora que, na verdade, vai para a polícia, então. Ela vai para a polícia, ela vai para instituições estatais exercer violência sobre os seus.
sobre os seus, não só sobre os delinquentes, não só sobre os bandidos, os supostos bandidos, né? Porque bandido vai de quem rouba um miojo a quem entra pro crime organizado e aterroriza toda uma comunidade, né? Existem todo um espectro da delinquência, mas a gente sabe que essa violência policial, ela vai para todo mundo, ela vai inclusive para a pessoa que rouba o miojo, né? Ela não vai para a burguesia, né? Ela não vai para a burguesia. O burguês, ele nunca é ladrão. O burguês, no máximo, é cleptomaníaco. Então, esse policial, esse vira-casaca, não é necessariamente policial, ele pode ocupar outros cargos também que vão ter a função de exercer violência. Não precisa ser violência física, pode ser outros tipos de violência, pode ser violência institucional, pode ser violência econômica, mas exercer violência sobre a sua própria classe, sobre os seus iguais. Muitas vezes esperando um dia deixar de fazer parte dessa classe ou deixar de ser iguais, né? Não se veem como iguais. E tem também o militante, né? Ele é a pessoa que toma certo tipo de consciência dentro desse sistema, ela corre o risco de se tornar depressiva, raivosa, histérica, enfim, várias questões muito ruins e até esse sentimento, né, como quando a gente entra naquela discussão de não existe mais esquerda, a gente vai perder, isso também é produção do sistema. Então as pessoas que tomam consciência disso, elas vão tentar lutar contra esse sistema, mas muitas vezes essa luta tem um teto, tá? Essa luta, quando ela é dentro das instituições, né, no sistema em que a gente vive, quanto mais bem sucedido é o poder burguês, mais esse teto fica claro pra gente e a gente fica depressivo mesmo, e isso também faz parte do sistema. Eu tô falando isso para mostrar para vocês que tem várias possibilidades de reagir ao sistema, e quando a gente tá falando na casa dos bilhões, na casa dos milhões, porque o Foucault não analisa só o poder disciplinar, ele analisa outra coisa complexa, que é a biopolítica, que a gente também, né, como esse vídeo eu já sei que ele vai ficar grande, sem eu falar de conceitos como suplício, delinquência, biopolítica, eu realmente não tenho como abordar tudo aqui, mas o que precisa entender é que a gente está falando na casa dos milhões, bilhões, todas essas figuras, todas essas posições vão necessariamente ser ocupadas, tá? Não é sobre indivíduos, você não tem moral, você virou bandido, você não tem moral, você virou policial, você é genial, brilhante, então você virou militante, você é sei lá o que você é, e você virou trabalhador. Não é sobre isso, não é sobre indivíduo. Todas essas figuras vão necessariamente surgir. Eu não estou criticando essas figuras, eu estou descrevendo. Claro que eu não sou neutro, eu não sou imparcial, eu tenho minhas opiniões sobre essas figuras, mas a gente precisa entender que elas existem e tentar, quanto mais a gente entender, mais a gente se prepara para pensar como que a gente constrói uma outra sociedade. O que a gente precisa entender é que esse sistema é ridiculamente bem sucedido. Então, o bandido, ele exerce medo na sociedade, porque ele não tem consciência de classe. Alguns até têm. O cara que matou o CEO, por exemplo, dos planos de saúde, ele tem algum tipo de consciência de classe. Daí, junta com o fenômeno da alienação marxista, né? As pessoas não têm consciência do que está acontecendo no sistema, então elas reproduzem o sistema. Quando a gente entende, então, que existe o fenômeno da alienação, que a burguesia também controla as escolas, a burguesia também controla as famílias, a burguesia também controla as fábricas, os concursos públicos, a burguesia também controla a mídia. É muito importante que você entenda que a burguesia também controla a mídia. E por que a mídia também está o tempo todo relatando casos de violência? O tempo todo relatando casos de violência, o objetivo é gerar medo. Você precisa sentir medo. A população, a classe trabalhadora, o trabalhador honesto só vai ser um corpo dócil e útil se ele tiver com medo. O sistema capitalista, ele produz delinquência, ele produz esses bandidos. Esses bandidos precisam existir para que o sistema capitalista possa ter as instituições violentas de repressão e legitimar elas através da ideia de que com elas eles vão combater essa violência. Na verdade, eles estão produzindo essa violência com elas. Então a classe trabalhadora bandida, né, delinquente, exerce certa violência sobre a classe trabalhadora, que é um corpo dócil e útil, né, o trabalhador honesto. Também a polícia, que também é classe trabalhadora, também exerce também sobre a classe trabalhadora e sobre o delinquente, sobre o bandido. Tem todo esse ciclo de pessoas, todo mundo da classe trabalhadora exercendo violências entre si e um achando que o problema é o outro. Inclusive, o próprio militante, muitas vezes, em algum momento, vai entrar no coisa ali e achar que o problema é a polícia, né? O policial, ele é malvado enquanto indivíduo e por isso que ele está exercendo essa violência. Quando, na verdade, embora eu não tô aqui para passar pano para policial truculento, eu também sinto muito desses sentimentos, eu sou um ser humano, tá? Então, eu não sou imparcial, mas eu tô tentando ser o mais imparcial possível
possível aqui, o militante ele vai se agoniar com isso e também vai achar que o problema está aqui. Mas o problema está lá em cima. O problema está nesse sistema que está produzindo todas essas figuras aqui, tá? E esse sistema, ele é muito sofisticado e muito, muito, muito funcional. Ele funciona do jeito que ele quer funcionar. E daí a burguesia, ela faz duas proposições, tá? Ela faz duas proposições clássicas. Uma que a gente associa à extrema-direita, que é essa truculência policial, essa violência. A extrema-direita adora e ela incita essa violência e os ânimos ficam animados, né? E as pessoas querem, as pessoas desejam essa violência e funciona muito, né? Eu falo isso que da extrema-direita, a direita também, né? A direita, quanto menos de direita, mais você vai caindo da extrema-direita, mais você vai ficando só silencioso, ao invés de, né, alimentar esse discurso de truculência. Por isso que muitas vezes a gente fala, o Partido Novo concorda com o bolsonarismo nos votos, nas relações de poder, mas os discursos nem tanto, né? Eles não precisam reproduzir, eles sabem que eles não precisam reproduzir esse discurso, porque a própria população, a própria extrema-direita já vai reproduzir. Mas, na verdade, eles estão fechados um com o outro, tá? E existe a solução que é mais centro-esquerda, que é propor medida socioeducativa para esses bandidos, para esses delinquentes, né? Então, o discurso da centro-esquerda, ou até chega na esquerda, né? Não pode ser o discurso da esquerda radical, eu me coloco como esquerda radical marxista e pós-moderna, e essa consciência, para mim, ela é marxista e pós-moderna, ela precisa de Foucault. Então, assim, a centro-esquerda propõe medida socioeducativa. O que uma medida socioeducativa tá pressupondo, né? Ela tá pressupondo que o problema é o bandido, né? O bandido, ele é bandido porque ele não foi devidamente educado e, ao não ser devidamente educado, ele comete um crime. Então ele vai ser preso, mas ele não vai ser preso em condições desumanas. Tá? Ele não vai ser preso em condições humanas. Esse é o discurso da esquerda, né? A gente tem que humanizar a prisão e educar o preso. Educar para reinserir ele em sociedade. Só que isso não tem nenhuma chance de dar certo porque o problema não é o bandido. O bandido, ele faz parte de um sistema. O problema é a burguesia. Então a gente fica nesse jogo, né, onde tem uma extrema-direita odiosa, terrível, tenebrosa, pregando truculência policial, e uma esquerda legal, com discursos bonitos, com humanidade, né? Então ela coopta até a nossa humanidade, os nossos melhores sentimentos, que fica pregando, então, a reinserção, a educação do indivíduo para que ele possa voltar a viver em sociedade. Mas ainda assim, ela está reproduzindo o sistema, ela faz parte do sistema porque ela acha que o problema está no bandido. O problema não está no bandido, o problema está lá na burguesia que está produzindo essa bandidagem, que está produzindo essa delinquência, que está produzindo todas essas figuras e neutralizando tudo. E eles estão vencendo porque eles sabem como funciona e a gente não sabe. E daí as pessoas morrendo de medo, porque as favelas, as periferias são campos de concentração para aterrorizar a população diariamente, as pessoas morrendo de medo e alienadas porque elas acreditam que a solução é violência policial, elas pedem mais violência policial, e daí cria-se, né, essa guerra às drogas, que é só um pretexto para matar preto pobre, é só um pretexto para matar a classe trabalhadora. Nunca foi sobre o seu filho não ir para as drogas, sobre o seu filho, coitado, que ele caiu nas drogas. Nunca foi sobre isso, tanto que eles estão provavelmente mais dispostos a matar o seu filho do que a aprovar algum plano que injete dinheiro no SUS para fazer projetos realmente significativos de combate às drogas. Então, assim, nunca foi sobre isso, sempre foi sobre a polícia, bandido se matando entre si, aterrorizando a classe trabalhadora, algumas pessoas tomando consciência disso, mas também neutralizadas. Então a violência policial falha miseravelmente em coibir a violência, porque o seu objetivo nunca foi coibir a violência, sempre foi propagar a violência. E é claro que essa polícia treinada para exercer violência sobre o bandido, ela nunca vai parar aí, ela vai acabar exercendo violência sobre a própria classe trabalhadora. E quando ela é filmada, quando viraliza alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o dispositivo dos direitos humanos. Ela vai proclamar fortemente os direitos humanos, né? A polícia repudia completamente as ações desse indivíduo, desse policial isolado, a gente repudia completamente e a gente vai investigar.
Eles vão investigar e não vai dar em nada. E se der em alguma coisa, vai sobrar para o policial, não vai sobrar para a instituição, não vai sobrar para a burguesia. Então está completamente neutralizada a coisa e os direitos humanos e as medidas socioeducativas fazem parte disso, fazem parte dessa neutralização, e é por isso que não dá para ser de esquerda. Você tem que ser, você precisa ser esquerda radical, senão estamos completamente neutralizados. E ainda dentro da esquerda radical a gente ainda precisa conversar para entender cada vez melhor esse sistema, porque senão a gente pode também se neutralizar. Então, além do conceito marxista de exército industrial de reserva, né? Uma quantidade de pessoas desempregadas, e essas pessoas desempregadas vão gerar certo medo nas pessoas que estão em emprego ruim, né? Elas pensam, poxa, eu estou em emprego ruim, mas pior seria estar desempregado, então eu vou aceitar quieto esse meu emprego ruim. Então o Marx já sabia muito de como a burguesia neutraliza, né? Neutraliza a classe trabalhadora, mas eu diria que, né, com Foucault a gente tem algum ganho teórico, né? O Foucault não traz termos, eu vou tirar aqui alguns termos aqui completamente inventados e sem rigor, mas eu diria que além do exército industrial de reserva, além de uma massa de desempregados, a gente tem um exército criminal, um exército delinquente, sei lá, de fabricação do medo, né? Então tem um exército de pessoas que estão fabricando medo, tá? Delinquentes, policiais também. Esse exército de pessoas fabricando medo também legitima o poder da burguesia, também fazem a classe trabalhadora ser mais dócil e mais útil e mais produtiva, para gerar mais lucro aos capitalistas. Existe também um exército carcerário de reserva. As prisões não são totalmente violentas, 20 preso numa cela que cabe 5, sobre condições desumanas. Isso não acontece à toa. Isso acontece para que a classe trabalhadora não olhe só o desempregado e pense, pô, tô melhor que o desempregado. Ela olhe pro presidiário, ela olha para a pessoa que está na cadeia e pensa assim, eu também tô melhor do que a pessoa que está na cadeia. Tem as pessoas, os moradores de rua, ela também vai olhar para os moradores de rua, eu tô melhor que eles. Então a classe trabalhadora que está muitas vezes trabalhando de Uber, que está trabalhando de motoboy, que está num emprego de R$1.400, numa escala 6x1, ela vai olhar, ela ainda vai ter que se sentir sortuda, porque tem coisa muito pior, tem a pessoa desempregada, tem a pessoa presa e tem o morador de rua. Então, olha como a coisa se fica sofisticada, cada vez mais sofisticada, para garantir a legitimidade de um poder que é ilegitimável. É ilegitimável. A gente não tem como fazer nada enquanto a gente não entender que esse poder é ilegitimável. E é por isso que a gente precisa de Marx e Foucault, senão a gente é completamente... E vários outros, uma quantidade enorme de autores, não dá nem tempo de ler tudo, não dá nem tempo de entender tudo. Eu tô dando uma pequena fagulha aqui para vocês, porque eu também, né, sou parcial, eu tenho minhas limitações, eu gostaria muito de poder ler mais, então é complicado, é difícil mesmo. Mas é isso, eu espero que essa aula aqui tenha ajudado a gente a entender essa truculência policial. Eu podia vir aqui só denunciar, falar como é odiosa a conduta dos policiais, e realmente é odiosa, eu realmente, né, eu não tô aqui fingindo ser neutro, eu realmente acho odiosa a violência dos policiais, eu também acho terrível o crime organizado, tá? É terrível o crime organizado, é muita violência, classe trabalhadora exercendo violência sobre classe trabalhadora, tá? É muito terrível mesmo, gente. E eu sou um ser humano, sabe? Mas assim, eu tento entender o que tá acontecendo e trazer um pouco para vocês aqui, porque é muito nefasto mesmo o que tá acontecendo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais. O vídeo já acabou. Eu tô aqui só para tentar te convencer a se tornar membro do canal, ou contribuir no Apoia-se, ou fazer uma contribuição isolada por Pix. Se cada pessoa que curte os vídeos fizer um Pix de R$1 para cada vídeo que gostou, eu já vou ter como viver plenamente do canal e falar livremente sobre tudo aquilo que eu acho que precisa ser falado. Eu meio que liguei o foda-se, sabe? Eu tenho 22 anos de filosofia e eu não tô aqui pra ficar pensando, ai, mas meu Deus, será que se eu falar isso vai ofender fulano, ciclano, beltrano e blá blá blá? Não dá, gente. Eu preciso ser radicalmente, visceralmente honesto aqui. Eu preciso de tempo pra estudar, plenitude pra isso e o direito, inclusive, de errar. O direito, inclusive, da gente discordar e não se odiar, porque eu acredito nisso, né? A menos que você seja fascista ou alguma coisa, eu acredito nisso e eu acredito que existe um teto para isso. Se você contribuir no Apoia-se ou se tornar membro do canal, você também vai poder participar do grupo do canal que já tem pouca gente ainda, tá meio parado, mas é um grupo onde a gente vai poder trocar uma ideia, onde você pode fazer sugestões,
sugestão, onde eu aviso as coisas, né? Se eu for fazer uma live, mas bem em cima da hora ou alguma coisa, se eu for lançar um curso, enfim, vários projetos que eu pretendo tocar daqui pra frente, inclusive. O primeiro lugar onde eu vou avisar vai ser no grupo do canal. Então seria muito legal ter você contribuindo e participando do grupo. Já tem uma galera bem legal lá e dá inclusive pra conhecer pessoas legais, tá? Porque são pessoas que também gostam do canal e quem gosta do canal é um pós-moderno muito massa, né? Vamos ser sinceros.